Olá! Se a gramática inglesa já pareceu um puzzle gigante e complicado, então estão no sítio certo. Hoje vamos pegar nos blocos de construção mais essenciais e, acreditem, vai tudo parecer muito mais simples. Pois é, aprender uma língua nova às vezes parece mesmo isto, não é? Um labirinto cheio de regras, exceções, uma confusão que parece impossível de decorar. É muito fácil uma pessoa sentir-se completamente perdida. Mas e se eu disser que não precisamos de todas as peças do puzzle ao mesmo tempo? Nesta análise, vamos concentrar-nos só naquelas peças-chave, as mais importantes, as que nos deixam, desde o início, começar a construir frases e a expressar ideias em inglês. Então, vamos a isso. Ok, então por onde é que começamos? Bem, tudo se resume a duas perguntas muito simples. Quem e o quê? Pensem bem, em qualquer frase, em qualquer ideia, precisamos sempre de saber quem faz a ação e o que é que está a ser feito. E pronto, estes são os nossos dois primeiros blocos. E cá estão eles. Olhem para isto. Este quadro é basicamente um kit de sobrevivência para o inglês. De um lado temos os pronomes, as palavras que respondem à pergunta quem, I, you, he, she, por aí fora, e do outro, bem, temos três dos verbos mais fundamentais de todos: to be, to have e to do. Só com isto, só com estas palavras, já dá para começar a comunicar muita coisa. Ok, já temos as peças. Agora, o que é que fazemos com elas? Vamos ver como é que se encaixam para construir a nossa primeira estrutura a sério. Ou seja, uma frase, um pensamento completo. É quase como seguir uma receita, sabem? E só tem 3 passos, super simples. Primeiro, o sujeito, que é o nosso quem. Segundo, o verbo, a ação. E terceiro, os complementos, que respondem ao o quê ou onde. Basicamente, é o resto da informação que dá contexto à frase. Vamos ver um exemplo prático. E aqui está. É mesmo como encaixar peças de Lego. Vejam só. O quem? She. A ação? Likes. E o quê? Fish and chips. Juntamos tudo e pronto. Temos uma frase perfeita e completa. Sujeito, verbo, complemento. É só isto. Simples, não é? Ok, então já temos a nossa parede, a nossa estrutura base. Mas uma casa não é só paredes, pois não? Agora vamos adicionar umas portas e umas janelas, ou seja, vamos aprender a fazer perguntas e a dizer que não, modificando esta estrutura que já aprendemos. E para isso vamos precisar de uma ferramenta nova, uma ferramenta especial. É o chamado verbo auxiliar, mas eu gosto de lhe chamar o verbo ajudante. E é mesmo isso que ele é, uma palavrinha pequena como do ou does, que entra na frase só para nos dar uma ajuda a transformá-la numa pergunta ou numa frase negativa. Então vamos ver como é que isto funciona na prática. A nossa frase original é She likes fish and chips. Certo. Para dizer que não, vamos buscar o nosso ajudante, que neste caso é o does, e juntamos-lhe a palavra not. Onde é que o pomos? Mesmo antes do verbo principal, o like. E reparem num pormenor importante. O S de likes desaparece. Fica She does not like fish and chips. E para perguntar? Para perguntar é talvez ainda mais fácil. Pegamos outra vez no nosso ajudante, o does, e passámo-lo para o início da frase. Só isso. O resto fica exatamente na mesma ordem. E pronto, de She likes fish and chips, passamos para a pergunta Does she like fish and chips? Muito bem, já sabemos construir frases, negá-las e fazer perguntas. Agora falta uma peça importante no nosso puzzle, o tempo. Vamos começar por aprender a falar do presente. E o primeiro tempo do presente que vamos ver é o chamado presente simples. Quando é que usamos? Bem, para factos, coisas que são geralmente verdadeiras, tipo o céu é azul. Usamos também para hábitos, rotinas, eu bebo café de manhã. E também para horários, como o autocarro parte às 8. Agora, atenção a um detalhe. Um pormenor que é super importante no presente simples. É a regra de terceira pessoa do singular. O que é isto? É simples. Quando o sujeito é he, she ou it, o verbo quase sempre leva um S no fim. Mas há umas exceções. Como se pode ver aqui, se o verbo acabar em 7 sons, como chá ou chá, temos de pôr ES e depois há a regra do Y. É um detalhe, eu sei, mas é um daqueles que faz mesmo toda a diferença. Ok, o presente simples é para factos e rotinas. Mas e aquilo que está a acontecer agora, neste exato momento? Para descrever uma ação em progresso, precisamos de outra ferramenta. É o presente contínuo. A fórmula é muito fácil de memorizar. É só pegar no verbo to be, am, is ou are, que aqui funciona como um ajudante, e depois juntar eng ao fim do verbo principal. Por exemplo, you are learning English. É o nosso está a aprender.
Claro, e como não podia deixar de ser, há umas pequenas regras de ortografia para juntar este ing. Nada de muito complicado. Por exemplo, num verbo que acaba em e, como o make, o e desaparece e fica making. Outra dica, em verbos curtinhos, com o padrão consoante-vogal-consoante, tipo sit, dobramos a última letra. Fica sitting. São pequenos truques que se apanham com a prática. Muito bem, já dominamos o presente. Agora, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Vamos olhar para trás e ver como é que se fala do passado. Para falarmos de ações que já acabaram, que aconteceram e terminaram, usamos o passado simples. Pensem nisto como um evento que tem um carimbo no tempo. Já passou. É por isso que é muito comum usarmos palavras como yesterday ou last year com este tempo verbal. Elas marcam o momento em que a ação ficou concluída. E aqui temos ótimos exemplos de como isto funciona. Numa frase afirmativa, I saw a movie yesterday. Numa pergunta, lá vem o nosso ajudante, mas agora no passado, did you have dinner? E para negar, did not. He did not wash his car. E atenção a este pormenor, é muito importante. Sempre que usamos o did ou did not, o verbo principal volta à sua forma base. E pronto, chegamos ao fim da nossa pequena jornada. Se pensarmos bem, começamos com peças soltas, os pronomes e os verbos, depois juntámo-las para construir frases, a seguir aprendemos a fazer perguntas e a dizer que não, e por fim, demos-lhes vida, adicionando a dimensão do tempo, do presente e do passado. O mais importante a reter disto tudo é que isto não são apenas regras de gramática. Não, isto são ferramentas. São os nossos blocos de construção para contar histórias, para partilhar ideias, para nos ligarmos a outras pessoas. O puzzle do inglês pode parecer enorme, mas com estas poucas peças que vimos hoje, já temos o suficiente para começar a montar e a descrever os nossos próprios mundos.